Meus amigos, como vão? Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020, nosso encontro de número 99. Recordando um pouquinho, nós estávamos falando sobre método, sobre ciências e sobre a classificação nas ciências, necessidade e o sentido da classificação. Então, nós comentamos que sempre que passamos de uma ciência a outra, temos que fazer intervir um elemento novo. Por quê? Porque cada escala faz intervir um elemento irredutível nos precedentes. Colocamos que a matemática se refere apenas à quantidade, como exemplo, e fica faltando um movimento que é introduzido pela mecânica, que tem um movimento, mas que não tem a vida. Acrescenta-se então a biologia, porque ela está possuindo alguma coisa que as anteriores não possuem. A gente percebe já por aqui que é necessário uma diferenciação dos métodos. Ou seja, o método depende do objeto das ciências. É muito importante entender com clareza isso. Cada categoria de ciência, sendo por definição irredutível às outras categorias, exige um emprego de um método diferente. Então, não é um único método que vai resolver todas as coisas. Nós temos que trabalhar com vários métodos. O método a empregar numa ciência depende da natureza do objeto desta ciência. Nós sempre falamos da necessidade de saber qual é o objeto. Então, está aqui. O método a empregar numa ciência depende da natureza do objeto desta ciência. Por exemplo, não se estuda a inteligência, que é imaterial, pelos mesmos processos que se utilizam para conhecer o corpo e seus órgãos. O estudo da vida pede métodos diferentes daqueles do estudo da matéria inorgânica ou da pura quantidade abstrata. Torna-se necessário, então, definir os diferentes métodos que serão usados nas ciências e descrever seus processos característicos. Teoricamente, existem, então, tantos métodos quanto grupos de ciências admitidos na classificação que demos anteriormente. Esta classificação pode ser reduzida a 3 grandes divisões: a matemática, as ciências físico-químicas e biológicas e as ciências morais. Temos, então, 3 grandes métodos para adaptar-se a cada ciência do grupo. Então, nós vamos estudar sucessivamente o método da matemática, o método das ciências da natureza física e o método das ciências morais. Vamos hoje falar um pouquinho apenas sobre o método da matemática, a gente vai avançar bem devagarinho, para que qualquer dúvida que surja possa ser questionada, vocês possam apresentar. Em geral, a matemática é o estudo da quantidade dos corpos, a abstração feita da natureza destes corpos. A questão da natureza, da quantidade, pertence à cosmologia. Então, o que nós temos que entender aqui neste princípio que é fundamental? São os 2 tipos de quantidade. A quantidade descontínua, em que as partes são separadas e formam um número, e a quantidade contínua, em que as partes não são separadas, mas unidas entre si, de tal forma que a extremidade de uma seja o começo da outra. Por exemplo, a extensão. Então, aqui, vamos ter que pensar bem nisso, porque todo o nosso estudo daqui para frente depende desse conceito, dessa classificação da quantidade. Então, para entender bem a quantidade contínua e descontínua, imagine uma caixa de fósforo.
Você abre, tem vários palitos que são idênticos entre si, são iguais, estão separados, e o início de um é o começo do outro. Uma caixinha com o palito de dente, fica bem fácil de entender esse conceito a princípio. E é interessante porque quando a gente fala em cosmologia, muitas vezes as pessoas dizem, poxa vida, isso aí vai complicar demais. Mas se vocês acessarem, por exemplo, o site da NASA, vocês vão poder baixar gratuitamente, inclusive lá, um manual que trata de cosmologia. Este conceito também que eu estou falando com vocês, de quantidade, definição de quantidade contínua e descontínua, é muito interessante porque antigamente eles forneciam os livretinhos para quem estava começando a estudar tabuada. Então a gente comprava isso em qualquer, não era nem bar, em qualquer armazém. Você chegava e comprava, era baratinho tudo ali. Era o preço assim de um pão, 2 pães no máximo. E eu até vou procurar, eu devo ter algum aqui, muito antigo, achava-se em qualquer lugar. Talvez até exista ainda hoje, não sei. Mas logo na introdução do livretinho, era um livretinho muito pequenininho. Ele já vinha essas definições que estou colocando para vocês. Então não é nada muito complexo, não. Se for avaliar por aí, que qualquer criança tinha acesso, né, há uns 40, 50 anos atrás, era algo bastante comum a divulgação dessas informações. Nós precisaremos destes elementos básicos para dar continuidade aos nossos estudos. Só confirmando, alguém de vocês já fez algum estudo de cosmologia? Já estudou as propriedades da quantidade? Não, né? Não. Não, então tá bem. Então, tranquilo. Então, a gente interrompe realmente hoje por aqui. Vou usar depois vários exemplos com vocês. Não se preocupem. A gente ainda está vendo lógica. Estamos no estudo do método. Mas, realmente, alguns conceitos de cosmologia, de teodiceia, às vezes, são necessários aqui. Mas a gente vai trabalhar meio que em círculo. A gente vai ver isso. Depois, quando a gente for estudar um pouquinho de cosmologia, a gente vai voltar a falar sobre o método. Então, fiquem tranquilos. E qualquer dúvida, vocês podem questionar. Tá legal? Esse exemplo aí do palito de fósforo, do palito de dentes, deu para entender bem? Deu para clarear um pouquinho? Se não, não tem problema. A gente vai repetir amanhã na próxima aula, depois de amanhã. Tá? Se tiver muito, apesar a gente encaixa no meio aí alguma coisa sobre o Augusto Comte, o positivismo, ou alguma outra corrente filosófica que tem a ver com esse movimento, e é tranquilo. Tá bom, meus amigos? Muito bom, muito feliz em tê-los aqui. Amanhã temos o nosso treinamento prático. Conto com a presença de vocês todos lá. Os Oyasumi Natai, Matashita. Vida longa e próspera, com muita saúde. Então, pessoal, até mais.